A visão espírita da reencarnação através do Livro dos Espíritos. Questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante essa existência? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. 262. Como pode o espírito, em sua origem, simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes com uma criança desde o berço. Deixa-o, porém, livre para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que muitas vezes se extravia ao seguir o mau caminho, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que se pode chamar a queda do homem. 262-A. Quando o espírito usa seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre de sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. No entanto, perante a lei, um espírito pode ter uma encarnação compulsória, quando, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais útil, e quando essa encarnação pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O que é expiação? Falamos várias vezes sobre isso. É uma nova oportunidade de reparar as faltas e os erros de existências passadas. Pela expiação, geralmente, passamos pelas mesmas situações, dores, sofrimentos que impusemos aos outros. É a lei de causa e efeito. Questão 273. Um homem que pertença a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar em uma raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá tornar-se escravo por sua vez e sofrer os maus tratos que fez os outros suportar. Aquele que um dia comandou poderá em sua nova existência obedecer até mesmo àqueles que se curvaram à sua vontade. É uma expiação que lhe pode ser imposta se abusou do seu poder. Um bom espírito também pode escolher uma existência em que exerça uma ação influente e encarnar dentre povos atrasados, para fazer com que progridam, o que neste caso é para ele uma missão. 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, assim como um cego sente o fogo quando dele se aproxima. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabes que um dia deves morrer, mas não sabem quando isso vai acontecer. 330-A. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? É exatamente assim. 371. A opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensas. Sofre da insuficiência dos meios que tem para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência?
É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Vocês não conhecem os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabem o que são, o que foram, o que serão e, entretanto, as amam, a querem bem, como se fosse uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro. De onde vem essa doce afeição, esta terna benevolência que até mesmo estranhos sentem por uma criança? Vocês sabem? Não, é isso que eu vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e, para não lhes impor uma severidade muito grande, lhes dá todo o toque de inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é apenas por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário para a sua fraqueza. Esse amor seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude, ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhe dão toda a afeição e os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas, quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressaem as características que estavam ocultas na primeira infância. Veja que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser concebida. De fato, imagina que o espírito das crianças pode vir de um mundo em que adquiriu hábitos totalmente diferentes. Como gostaria que vivessem entre vocês esse novo ser que vem com paixões completamente diferentes das suas, com inclinações, gostos inteiramente opostos aos seus? Como deveria se incorporar e alinhar-se entre vocês de outra forma, senão por aquela que Deus quis, ou seja, pelo crivo da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, os caracteres e as variedades de seres gerado por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É então que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou a seus pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas é ainda consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Agora vamos falar sobre almas gêmeas. Livro dos Espíritos, questão 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. 386A. Não seria
mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que podes imaginar. Após a morte se reconhecerão, saberão o tempo que passaram juntos. 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes e que se atribui ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? Há entre seres pensantes laços que ainda não conheceis. O magnetismo é o que dirige essa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. 303a. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. Kardec comenta: a teoria das metades eternas é apenas uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem comum e não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem a uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é limitada e expressa seus pensamentos pelos termos de que se serviam durante a vida corporal. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro, e que deverão, portanto, um dia fatalmente se reunir na eternidade, após estarem separados durante um espaço de tempo mais ou menos longo. O que são metades eternas? O que também se conhece na linguagem comum por almas gêmeas. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e pedindo sempre, Jesus esteja conosco.